Bom dia, missionários! Bom dia! Bom dia para você de casa, que também já é um missionário, não é não, Jonathan? Claro. Porque vocês acordam de manhã cedo, faz o ano bíblico, decora os textos, só tá faltando uma coisa, vir para cá. Verdade. Bom dia, meu irmão Jonathan. Bom dia, irmão Wesley. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia para você aí de casa. E é verdade, Wesley. Eu tinha dado uma olhada nos comentários esses dias e aí eu tinha falado que tem que acordar cedo e alguém comentou assim: nossa, aqui tá muito cedo, mas tem que acordar cedo mesmo. Que bom que você tá acordando cedo. Esse é o melhor horário para buscar a Deus e é o horário que Jesus buscava. Exatamente. Veja só, existem duas formas de nós nos comunicarmos com Deus. A primeira é através da palavra. Através da Bíblia, Deus ele fala conosco. E também através da oração, é outro meio também de nos comunicarmos com Deus. Mas através da oração, nós falamos com Deus. Ou seja, através da Bíblia ele fala conosco e através da oração nós falamos com Ele. E agora eu sei que Deus já falou com você através da palavra, agora vamos falar com Deus através da oração. E convido então a todos a nos ajoelharmos para orar. E assim então, falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu santo nome, porque a tua misericórdia se renovou mais um dia em nossa vida. Amém. Também louvamos, Senhor, a Ti, porque o Senhor nos despertou nessa madrugada, nesse dia, para estudar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor, meu Pai, continue falando aos nossos corações. Que o Senhor possa continuamente habitar em nosso coração. E que esta, Senhor, seja a nossa oferta ao Senhor nesse dia de hoje. Fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, e agora nós vamos louvar o nosso Deus. Eu lembro quando a gente estava decorando o Salmo 100, que diz assim que a gente deve entrar e louvar, né? Entrai diante dele, traga louvor, e a gente vai louvar ele agora. E como você acordou de manhã, a gente vai louvar o hino Será de Manhã, hino 462. De manhã, no começo do
Amém. Louvado seja Deus. Esse é o dia em que todos nós aguardamos, a volta de Cristo. E nós agora iremos recitar o verso que nós estamos decorando, que está lá em Apocalipse 14, do 6 ao 10. No 3, então, vamos iniciar, né, Jonathan? Sim. 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado num cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E agora vamos ficar com a recapitulação do nosso estudo. Que Deus te abençoe. Olá, bom dia. Tudo bem com você? Como você está nesta manhã?
Eu estou ótima. E você? Eu também estou muito bem. E os nossos amigos lá de casa? Como será que eles estão? Estão bem? Acordaram bem? Está todo mundo tranquilo? Olha, nós vamos começar hoje com 2 dicas bem legais para vocês. Primeira dica, se você está aí, acordou e ainda está com um pouquinho de sono, né? Aquela dificuldade de se concentrar na leitura. Então, a dica é durma mais cedo. Conclua aí suas atividades até umas 9 horas, mais ou menos, e olha, dormir, tá bom? Porque aí você vai acordar com mais ânimo, mais disposição, vai conseguir assimilar melhor. E a outra dica é você poder fazer as anotações. O que você for lendo aqui no livro Patriarcas e Profetas, que é o que a gente está estudando, vá anotando também na sua Bíblia. Vá marcando ali os textos que você achou interessante. Pode comprar talvez umas canetinhas coloridas, né? Para ir marcando. Eu tenho um monte delas. Eu amo canetinha colorida. Porque a gente vai anotando e quando a gente vai anotando, vai ficando anotado na nossa memória. Às vezes, a gente fala assim, tal texto, peraí. Aí pega a Bíblia, vai folheando, porque você sabe exatamente, está nesse lado aqui, nessa parte. E aí, você consegue gravar. E com o tempo, não vai nem precisar de abrir a Bíblia. Já vai estar tudo na memória. Muito bem. Então, dicas dadas. Esta manhã nós estudamos, né? 1 Samuel, capítulo 10 ao capítulo 12. Então, abra aí a sua Bíblia para que a gente consiga organizar aqui a nossa mente dentro desse estudo. 1 Samuel capítulo 10 ao capítulo 12 e também estudamos no livro Patriarcas e Profetas o capítulo 59, o primeiro rei de Israel. E aí? Primeiro rei. Você sabia quem governava o povo de Israel antigamente? O povo de Israel era governado pelo próprio Deus? E esse sistema de governo nós chamamos de teocracia, que é o governo, cracia, e teo, Deus, o governo de Deus. E esse governo, ele era passado, transmitido ao povo na pessoa do seu profeta, juiz e sacerdote, que nesta época, especificamente aonde o povo prefere um rei, era o profeta Samuel. Mas você sabe me dizer, e você aí de casa, sabe me dizer quais eram as leis, qual era a constituição, a carta magna do povo de Israel? Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal, né, que foi outorgada em 1988. Mas qual era a Constituição do povo de Israel? Essa Constituição era a Constituição que deveríamos ter até hoje em nossos corações. O povo de Israel seguia a Constituição, os 10 mandamentos. Eles obedeciam àqueles mandamentos que Deus deu lá para que eles pudessem seguir, ter a adoração ao Deus verdadeiro, amar ao próximo, honrar pai e mãe. Essa era a Constituição que o povo de Israel seguia. Então, e o povo de Israel, seguindo essa Constituição, o que aconteceu? O povo ficou numeroso, o povo ficou rico, o povo ficou uma nação maravilhosa, uma nação onde não tinha assassinato, não tinha roubo, não tinha nada de errado. Sabe aquela sociedade assim, muito boa de se viver? Quase perfeita? Era a nação do povo de Israel. Que maravilha, hein? Mas então, o povo, nessa perfeição toda, nessa alegria toda, de repente, eles começaram a olhar para os povos vizinhos. Começaram a olhar para os outros reis. E o que eles começaram a pensar? Começaram ali a ter uma contenda entre um, entre outro, começaram a ter alguns problemas e, de repente, eles começaram a pensar em ter um rei físico, uma pessoa ali que pudesse governá-los. Então, com essa escolha que eles fizeram, com esse andar ali perto, contemplando aquele povo, olhando aquele povo de fora,
que a gente vai chamar de gentios, né, seus vizinhos gentios, eles começaram a ter esse intercâmbio, adotaram muitos costumes que o povo de fora tinha, queria alguém que fosse à guerra, um homem que fosse à guerra à frente deles. Eles perderam a reverência para com Deus. Eles deixaram de apreciar a honra que era ser um povo escolhido, um povo separado pelo Senhor. E eles cansaram de ser pessoas simples. Começaram a ter inveja, como você bem disse, rivalidade, dissensões, e eles ficaram à mercê das invasões dos vizinhos, porque uma casa dividida, ela não resiste. As pessoas brigando entre si não tem firmeza, não tem alicerce. Então, eles ficavam constantemente. E a gente grave isso, essas dissensões, essas rivalidades e inveja acarretaram um negocinho lá na frente que a gente vai contar daqui a pouquinho. Certo. Mas e Samuel, que era ali juiz, profeta e sacerdote ao mesmo tempo? Que honra para este homem, né? E que capacidade, né? Porém, ele mesmo vendo ali todas as situações que aconteceu com os filhos de Eli, quando ele era bem pequeno ali no santuário, o que aconteceu? Deus já não falava com Eli. Lembra que uns diazinhos atrás nós vimos que Deus, ele repreende Eli e ele fala que os filhos de Eli eles poluíam o templo, eles poluíam o santuário com a presença deles. Então, Deus manda uma mensagem para Samuel, um menininho, porque Deus já não falava mais com o profeta Eli. E o profeta Eli entendeu que aquilo era uma repreensão vinda da parte de Deus para ele. Vimos também que ele tentou ali contornar a situação, mas se ele tornasse público o pecado dos filhos, eles teriam que ser punidos com a morte. E ele tenta ali fazer a coisa funcionar, dar certo, mas os meninos já não tinham mais amor a ele, não tinha amor a Deus, não respeitava mais nada. A gente viu como eles se tornaram. Samuel, mesmo com essa repreensão a Eli, Samuel descuidou da educação dos filhos. Mas sabe o que aconteceu? Eli ficou em Ramá e os filhos dele ficaram em Berseba. Porém, eles começaram a agir de forma errada. Eles não estavam seguindo exatamente a forma correta de governar o povo. Eles não seguiram, na verdade, a forma que o pai comandava ali o povo. Mas Samuel não sabia que os filhos dele estavam fazendo isso, que trocaram a justiça por ganho. Queriam presentes, se tornaram avarentos. Ele não conhecia muito bem essa parte que os filhos estavam fazendo. E o povo não contou. Por que o povo não contou? Eles tinham um motivo. O que eles fizeram? Eles começaram a reclamar com Samuel, pedindo um rei que levasse, que conduzisse, como a gente já falou. E eles não contaram também porque eles queriam, na verdade, eleger um rei. Eles queriam alguma coisa que desabonasse, que fosse contrária a Samuel. Um álibi para eles usarem contra Samuel. Porém, a vida de Samuel não havia nada que o desabonasse. Nenhum problema eles apresentaram, nenhum problema eles conseguiram apresentar de que ele estivesse fazendo. E ele chega a fazer uma pergunta para eles, né? Ele pergunta para eles, nós podemos encontrar essa pergunta no capítulo 12, no verso 3 de 1 Samuel, que diz assim: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente?
e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. E então no verso 5 o povo responde, e ele lhes disse, o Senhor já testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, seja testemunha. O povo sabia que Samuel era irrepreensível, mas usou a situação dos filhos dele para poderem exigir um rei. E acontece uma coisa interessante. E a um certo momento, Samuel ele vai falar com Deus sobre isso, porque ele se sente rejeitado. Ele sente que o povo estava não querendo mais ele como sacerdote ali. Mas olha que coisa interessante que fala também no livro Patriarcas e Profetas, no parágrafo que começa, e o Senhor disse a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, e os outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Então o que aconteceu aqui? Eles não estavam rejeitando Samuel, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Exato. E Deus repreende a Samuel. Ele fala, não fica triste não. O povo não está te rejeitando. O povo está me rejeitando. E como tudo nós precisamos tirar lições para a nossa vida, quando nós estamos ali rejeitando um líder instituído por Deus? Nós estamos rejeitando o próprio Deus. Porque foi Deus que instituiu, foi Deus que deu orientação, e aquela pessoa está ali só obedecendo o que Deus falou, e aí rejeita essa pessoa, automaticamente estamos rejeitando a Deus. Porém, eles tinham um plano. O plano deles era eleger um rei. E qualquer coisa que servisse para que eles pudessem colocar esse plano em ação, eles usariam. Porém, Deus, lá do céu, já sabia que eles queriam um rei. E já sabia que essas coisas estavam lá no coração deles, já há algum tempo, escondidinho ali. Porém, chegou uma hora que eles não puderam mais esconder. Eles resolveram falar, resolveram pedir um rei, usaram a situação dos filhos de Samuel para dar ali uma desculpa, né? Que eles realmente necessitavam desse rei. E aí eles fazem um negócio bem interessante. Mas Deus, sabendo todos os nossos pensamentos, sabendo tudo que eles queriam, Deus falou, faça como eles querem, Samuel. Porém, eu vou escolher esse rei. Por essa, ninguém esperava. Samuel escolhe o rei a mando de Deus. Mas interessante é que nesse processo de escolha, Deus ele também faz uma outra coisa muito interessante. Ele fala com Samuel e apresenta ao povo todas as coisas que iam acontecer. Eles já tinham experimentado ser guiados por Deus, obedientes a Deus, e agora eles queriam um rei humano, só que Deus apresenta para eles, olha, vocês viveram muito bem comigo, e agora tendo um rei humano vai acontecer algumas coisas. E o que será que aconteceria? O que seriam essas coisas? Eles teriam que começar a ser pastores, começar a trabalhar mais, eles teriam que fazer armas de guerras, eles teriam mais impostos, tudo isso ia mudar, tudo isso ia ser acrescentado a coisas que eles não tinham uma necessidade sendo Deus o governante. Os filhos seriam batedores, iriam à frente do rei, os filhos trabalhariam como escravos, como servos, os bens, as melhores coisas, a melhor terra, esse rei tomaria para ele. Tudo
para manter a pompa e o luxo. As pessoas seriam escravizadas, seriam defraudadas, seriam oprimidas, mas elas queriam ser iguais às outras nações. E que olha que interessante, eles queriam ser tanto como as outras nações, que mesmo depois de tudo isso apresentado para eles ali, viram claramente o que estava acontecendo, ainda assim a resposta deles foi: queremos. Uau. Muitas vezes nós fazemos isso. Deus nos dá orientação, diz como nós devemos fazer, e nós fazemos exatamente o contrário. E ele até avisa, se vocês fizerem do outro jeito, vai acontecer desta forma. E a gente prefere fazer do nosso jeito. E sofremos as penalidades, sofremos as consequências pelas nossas más escolhas. Porém, tem um detalhe. Deus disse assim, ó: por mais pesadas que se achassem suas exigências, uma vez estabelecida a monarquia, não a poderiam eles depor à vontade. Eles iam sofrer. Sim, já tinham escolhido. Mas depois começou a sofrer, não adianta, porque não volta atrás. Então foi apresentado para eles um rapaz que era mais alto do que os outros, mais bonito, tinha um porte nobre. Entre todos a nação ali, foi escolhido da tribo de Benjamim, que era uma tribo até bem pequena. Uhum. E lembra lá no comecinho que a gente falou que tinha um motivo? Que Deus queria escolher esse rei? Deus sabia que todo mundo estava lá planejando. Lembra das rivalidades, da inveja? Eles tinham querido um reino e tinham também pensado: eu sou da tribo tal, eu vou ser rei. O outro lá, não, o rei vai ser fulano. E cada um escolheu o seu próprio rei. Afinal, Judá e Efraim eram muito maior. Mas Deus não pensa assim, né? Não. Ainda bem que ele não pensa como nós. E o que ele fez? Escolheu da menor tribo, da menor família. Escolheu da família de Quis, lá da tribo de Benjamim, um menino chamado Saul. Saul, então, foi escolhido rei, o rei de Israel. O primeiro rei que Israel teve foi Saul. Mas aquele povo que queria tanto o rei, aceitou esse rei? Não. Porque aquele povo que estava fazendo todo aquele movimento ali, toda aquela reclamação, queria outro rei, levaram lá até a ideia dos filhos de Samuel. Quando apresentaram para eles Saul, eles olharam para Saul e falaram: mas essa tribo é tão pequenininha, mas vai ser esse mesmo? Sabe por que eles fizeram isso? Tinha um motivo. Porque eles queriam escolher o rei. E no coração de alguns tinha até o desejo de que eles fossem o próprio rei. Mas lembra que lá no começo, para a instituição da monarquia, Deus tinha falado que ele escolheria o rei? Às vezes nós fazemos isso. Deus fala as coisas e a gente fica tentando, a gente aceita, mas depois a gente fica tentando dar um jeitinho, sabe? Não, peraí, não é bem assim, não é muito assim. Não podemos fazer isso. Porque todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, a gente se mete em confusão. Dessa forma, então, o povo rejeita o privilégio que eles tinham em ser Deus o comandante ali. Eles rejeitaram, preferindo serem servos de um homem. Uhum. E isso nós também podemos tirar uma lição para a nossa vida. Será que estamos fazendo isso, perdendo o privilégio que Deus nos deu, perdendo aquilo tudo que Deus nos ofereceu por desejos, vontades, questões que nós temos em nosso coração e não queremos mudar? Então, mas você sabia que a vida de Samuel era semelhante à de Cristo? O caráter de Samuel, vamos lá para o parágrafo que começa no caráter de Samuel,
lá no finalzinho, diz que no caráter de Samuel vemos refletida a semelhança de Cristo. Foi a pureza da vida do Salvador que provocou a ira de Satanás. Aquela vida era a luz do mundo e revelava a depravação oculta no coração dos homens. Foi a santidade de Cristo que suscitou contra ele as mais cruéis paixões dos que, com um coração falso, professavam piedade. Cristo não veio com a opulência e honras da terra. Contudo, as obras que realizava mostravam possuir ele poder maior do que qualquer príncipe humano. Os judeus esperavam que o Messias viesse para quebrar o poder opressor de Roma. Eles queriam ser livres, mas eles não queriam tirar o motivo daquela escravidão, que eram os pecados acariciados. Tudo que eles estavam passando eram consequências do que eles tinham escolhido. Escolheram pecar contra Deus, embora Deus tivesse avisado: não façam isso, não vai ser bom. Mas eles rejeitaram os conselhos de Deus. Houvesse Cristo encoberto os pecados deles e aplaudido a sua impiedade, e o homem, eles, no caso lá de Israel antigo, teriam aceito a Jesus como seu rei. Não quiseram suportar sua destemida repreensão aos seus vícios. A beleza de um caráter em que a benevolência, a pureza e a santidade reinam supremas, que não alimentava ódio a não ser ao pecado, eles desprezaram. Assim tem sido em todas as épocas do mundo. A luz do céu traz condenação sobre todos os que se recusam a andar nela. Quando repreendidos pelo exemplo daqueles que odeiam ao pecado, tornam-se os hipócritas agentes de Satanás para afligir e perseguir os fiéis. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui, esse texto nos diz por que eles quiseram depor Samuel. A vida irrepreensível de Samuel era uma constante repreensão para eles que faziam as coisas erradas. Samuel não precisava nem abrir a boca. Bastavam olhar para ele e já se sentiam repreendidos. Então, entre eu me sentir repreendida, melhor eu tirar quem está me repreendendo. E aí, eu acabo me tornando um agente de Satanás. Olha quão sério é isso. Sim, sempre, todas as vezes que rejeitamos a Deus, todas as vezes que queremos estar no lugar de outras pessoas ou queremos que nossa forma, o nosso jeito seja melhor, nós acabamos entrando nesse erro. Porque isso gera inveja, ciúme, contenda. E aí, eles tiram Samuel, pedem a monarquia, Deus dá um rei que é Saul, e sabe o que eles fazem? Rejeitam. Na verdade, a pessoa que começa rejeitando Deus, ela vai rejeitar tudo a todo tempo. Sim. Querido amigo, nesta manhã nós podemos estudar um pouco aqui sobre o livro de Samuel, 1 Samuel, estudamos também o livro Patriarcas e Profetas e tiramos aqui várias lições, várias situações onde podemos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossas mudanças de hábitos e costumes, para que a nossa vida seja uma vida mais feliz na presença de Deus. Então queremos convidar a você que reflita sobre esses estudos, sobre essa situação, para que não aconteça também nos dias de hoje uma rejeição a Deus. E o interessante é que o povo de Jabes começa a sofrer. Eles começam a sofrer porque o povo vizinho estava lá querendo invadir. E aí eles tentam fazer um acordo de paz com os vizinhos. E eles dizem assim: aceitaremos o acordo de vocês a partir do momento que vocês
arranquem o olho direito. Quando vocês tirarem o olho direito de toda a nação, que vai mostrar para os outros que nós somos soberanos, porque eles queriam fazer um acordo de se tornarem escravos deles, né? Um reino vassalo. E aí eles dão essa exigência, aí os anciãos falam, não, dá-nos 7 dias para que a gente tome uma decisão. E enquanto os 7 dias estavam correndo, eles mandaram pessoas irem lá falar com Samuel. E o povo todo começou a chorar. Saul, voltando de pastorear, ouve o povo chorando e pergunta, por que esse povo chora? E é contado para ele o que acontece. Então, Saul, com o Espírito de Deus, convoca todo mundo e vai à guerra. Saul vence a guerra. E aí, o povo tem o que queria. Um rei que vai à nossa frente, que luta as nossas batalhas e ganha as nossas guerras. E aí, aquele partido da oposição, que não aceitava Saul, agora aceita. E naquela euforia, naquela alegria, o mesmo partido da oposição diz assim, bora matar o povo de Israel, aquela parte que não queria você como rei? Aí Saul, que estava cheio do Espírito Santo, disse, hoje ninguém morre nessa casa. Que bom que ele estava ali cheio do Espírito Santo e consegue administrar esta situação. Se nós não buscarmos, se nós não orarmos, se nós não estudarmos a palavra de Deus todos os dias, as nossas decisões podem ser diferentes desta que o rei Saul tomou. Podemos estar matando as pessoas no nosso coração com raiva, com ódio. Tem um lugar que dizem que é ranço, né? Com ranço, que é a mesma coisa de raiva, de ódio. E nós podemos matar as pessoas no nosso coração. Nós podemos falar palavras que firam os outros. Podemos fazer coisas das quais sejam negativas para as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo porque estamos sendo como os hipócritas da época de Jesus, usados pelo inimigo, nos tornando agentes de Satanás. Então este foi o nosso estudo nesta manhã. Esperamos que vocês tenham apreciado, tenham conseguido aí na sua casa ler, estudar junto, ver os textos, organizar aí a sua mente para poder estar pegando e recebendo essas informações e que possa trazer mudanças e alegrias para a sua vida. Vamos orar? Querido e bondoso Pai, nos ajude, Senhor, a estudarmos a Tua Palavra todos os dias, para que possamos ter um coração sábio, para que possamos tomar as decisões do jeito que o Senhor quer que as tomemos, porque o Senhor sabe todas as coisas. Às vezes, nós queremos algo e achamos que aquilo é fantástico para a nossa vida, mas o Senhor sabe que lá na frente, aquilo não vai ser bom. E aí, como escolher? Como saber? Ajuda-nos, Senhor, nesta etapa da nossa vida, que é o de fazer escolhas, que possamos buscar na Tua Palavra exemplos de quem viveu e fez direito e quem fez o errado, quem se deu bem e quem não foi tão bem assim, para que possamos, Senhor, escolher o que é bom, escolher a bênção, escolher a vida ao Teu lado. Esteja conosco, em nome e por amor de Jesus, dá-nos um dia maravilhoso na Tua presença. Rogamos. Amém. Amém. Querido amigo, que nesta manhã você permaneça em espírito de oração durante todo este dia e que Deus te abençoe. E como os filhos de Samuel, cuide dos seus filhos, ensine-os o caminho que devem andar, para que você venha ser uma pessoa feliz, para que a sua família seja feliz ao lado do Senhor.